Vamos agora falar do Kirito Vermelho em Kirito Vermelho, porque eu me recuso a falar que o nome desse anime é The New Gate, porque sinceramente isso pouco importa. Mas na verdade esse anime pouco importa, o Igor me arrastou, me sequestrou, de fato. De fato, foi justamente isso. Então desculpa pela falta de profissionalismo, mas vamos falar The New Gate. Aqui temos Shin, conhecido também como Kirito Vermelho, que me enganou. Eu pensei que ele seria o Kirito e ele seria vermelho, mas na verdade ele não é nem o Kirito nem vermelho, porque a skin dele de Kirito Vermelho dura 2, 3 episódios, nem isso, né? Não, acaba no primeiro episódio, na verdade. Puta que pariu. No último episódio apareceu ele de armadura vermelha. Mas só no primeiro e no último que ele também virou um samurai vermelho, né? Então até aí foda-se. Mas a gente tem aqui o Kirito Vermelho, o Shin, que ele aconteceu a mesma coisa que o Kirito, né? Ele ficou preso dentro do joguinho dele. Só que quando ele terminou o joguinho dele, ele não saiu do joguinho dele. Ele tomou um time skip de 500 anos dentro do próprio jogo e todas as regras dentro do jogo parece que mudaram. E ele não sabe se mais é o jogo mesmo, se é um Isekai, ele não sabe mais nada. E também isso não importa, acredite. Porque a história de New Gate... Que história? Eu tô tentando entender... Não é tentando entender, eu tô tentando entender por que esse projeto existe até agora, cara. Porque, vamos lá. O anime é desinteressante de personagem. Ele é desinteressante de narrativa. Ele é desinteressante, eu acho que até é um eufemismo, mas ele é desinteressante de produção. Não sobra absolutamente nada pra esse anime. São 12 episódios de absolutamente nada acontecendo, de diálogos completamente mal escritos, redundantes, entediantes. Então eu não sei porque eu iria querer falar muito mais sobre esse anime também. Mas Igor, eu sei que você tem muito mais agregado que eu. Tem. Tem? Você quer que eu comece por onde? Por favor, por onde você quiser. Ah, por onde eu quiser? Sim. Então, assim, o último episódio dele foi um episódio, assim, que eu fiquei muito animado. Foi um episódio, assim, que mexeu muito comigo. Foi um episódio que, de fato, a gente teve um certo envolvimento emocional com ele. Entendi. Porque eu vi no meio do jogo do Corinthians, né? O Corinthians tomou gol. Mas, assim, tirando isso, querendo ou não, tava lá o anime junto. Puta que pariu. E assim, pô, personagem. Eu te desafio. Sim, você que está assistindo. Tu escreve o melhor. Tu não escreveu nada na vida. Tu não escreveu nem o próprio nome na vida. Porque tu digita na tela do teclado. Se tu colocar pra tu escrever um personagem, tu escreve um personagem melhor. Mesmo que tu se escreva a si mesmo. Que aí vai ser mais verossímil que isso aqui. Aí tu fala, de mundo. Pô, o que tem de mundo? Cara, é tão sem vergonha, mas tão vagabundo, que tudo aqui é floresta. E assim, irmão, vai ter batalha? É tudo no meio da floresta. Porque é o que a gente tem de orçamento. Então tudo tem que ser no meio da floresta. E quando é fora da floresta, precisa ser em lugar fechado, senão não dá pra animar. E os bonecos também não se animam sozinhos, então eles não conseguem andar. Assim, tem uma dificuldade aqui nesse anime, que aí a gente vê até uma pauta interessante, nesse sentido também, que os personagens não conseguem andar, eles não conseguem se movimentar, eles estão todo duro. Então assim, você vê que a gravidade daquele mundo também é diferente. Aí além desse aspecto, você fala, pô, mas sobre o que é isso aqui? Eu não sei até agora. Porque ele chegou naquele mundo, ele descobriu que ele é daquele mundo, ele conheceu pessoas que ele já conhecia, então ele só reconheceu pessoas, e dali pra frente, nada acontece. Simplesmente estamos andando, estou vendo o mundo, coisas acontecem no mundo, eu reajo a essas coisas, e nada leva a lugar nenhum. Tanto que chega no último episódio aí e fala, não, agora vai ter um conflito, porque agora tem um vilão no meio de toda a situação. Cara, assim, quem que é o vilão? Pô, coloca aí num vilão generator, que dá um vilão melhor que isso aqui, porque não é nada. Não é nada, não é absolutamente nada. Pô, é tão assim, pô, quem que é um demôniozinho? É ele. Pô, mas isso aí tem em todo lugar aí, pra tu ver. Ele que tentou todo o plano. Então, assim, e como se isso não fosse suficiente, como se a produção ser ruim não fosse suficiente,
como se os personagens serem ruins não fosse suficiente, como se o world building ser ruim não fosse suficiente, como se o desenvolvimento da narrativa ser ruim não fosse suficiente, como se a trilha sonora ser ruim não fosse suficiente, como se a direção ser ruim não fosse suficiente, como se nada disso fosse suficiente, você ainda tem uma obra que tenta fazer fanservice com a personagem feminina. Só que ele é tão incompetente que ele nem isso consegue fazer. Então, assim, não tem motivo algum pra tu assistir essa atrocidade. Ele é muito ruim, ele não consegue nem fazer o mínimo de Sword Art Online pra tu ter alguma correlação com isso. Mesmo que tenha a Yuzuha aqui também tem, mesmo que tenha a Asuna 2.0 que tem, mesmo que tenha a Alice 2.0 que tem, mas assim, nada disso que seja referenciado direto ou indiretamente no Sword Art Online sustenta pra tu simplesmente assistir 5 minutos disso daqui. Mais que 5 minutos, isso aqui é tortura. Então, assim, se você quiser se torturar ou torturar alguém, aqui, tá aqui. Vai lá, manda pra ele. Isso aqui vai ser um disco de tortura, assim, fantástico. O cara vai, inclusive, vai poder te processar, dependendo de quanto tempo ele assistir disso aqui. Mas, assim, assim, é um terror em forma de animação, só que o gênero dele, o tema dele, é Isekai e é fantasia. Só que ele conseguiu ser um terror. De fato. Eu vou além. Ele é tão ruim, mas tão ruim, que eu não consigo nem dar um pra ele. Porque ele não comete nenhum crime. Então, como que eu vou conseguir dar um pra ele? Eu não vou ser um Isekai do porco da vida, não vai ser aqueles animes asquerosos que colocam em xeque até a questão moral. Não, nem isso ele faz. Nem pra gerar ódio. Ele não me gera nada. Ele não é ofensivo, ele não é ofensivo, cara. Então, por conta disso, eu não consigo dar um. Eu tenho que dar 2 pra ele. Parabéns, Newgate. Nem pra ser tão ruim assim, você merece. Mas, isso não quer dizer que ele não vai ser considerado um dos piores animes do ano. Ele vai estar lá. Pode ficar tranquilo que ele vai aparecer. Aonde? Eu não sei. E parabéns pro estúdio, né? O Yokohama Animation Lab, que de fato é um laboratório. Só não sei, acho que vocês estão tentando criar vírus aí dentro, porque anime não é. Puta que pariu. E como esse estúdio ele tem uma boa fama, né? Que é o estúdio de Lápis. O nosso Lápis Reliant. Grande Lápis. O nosso Bumbum Dói. Uhum. Ele caiu, assim, numa situação complicada, porque... Lembra aquele anime de Yuri, dessa temporada? Sim! O Oregairu Yuri. É. O Sasayuki. Yuri Goeiru, ele mesmo. Foi dessa bagaça aqui. Desse estúdio. Cara, é assustador o histórico desse estúdio, tá? Ó, pra vocês terem ideia, dessa temporada foi o Sasayuki, que foi um anime que quase foi cancelado no meio, por problema de produção, onde quase todo mundo da staff de no Twitter. Tomou exposed no Twitter falando dos BOs. Sim, tomou um exposed fudido, mas fudido, tipo nível My System Writer, onde de repente o estúdio, a sala do estúdio tava vazia porque o pessoal givou do projeto. Sim, isso aconteceu no My System Writer. Chegou, tipo, umas coisas cavernosas desse nível. Aí eles lançaram Newgate na mesma temporada. Temporada passada eles tiveram Majo Toyaju. Lembra aquele anime da bruxa? Aí, ano passado, no final, eles tiveram o Reino das Ruínas, que também foi, assim, uma atrocidade. Eles tiveram, ano passado, também, o Grande Clérigo, meu Deus, que é o... Puta, eu acho que ninguém vai lembrar disso, cara, mas que bom que ninguém vai lembrar. Ou um moleque de cabelo prata, que é um clérigo e também é tão ruim quanto... Aí tem o outro lá, o Ice Blade, que também é horroroso. Cara, todas essas produções são tenebrosas e mostra como esse estúdio, assim, cara, não dá. Esse daqui, ele tá flertando com a Tezuka Production. Esse estúdio aqui tá, assim, medonho. Todas as produções deles são horrorosas, tem problemas, são catastróficas, e eu não sei porque esse estúdio não faliu ainda. De verdade. Mas é isso, cara. Esse foi Newgate. Ah, e tu fica com 2 também? Com 1? Com quanto?
Ah, não dá. Vou ficar com 1. Vou ficar com 2 nisso aqui, não. Inclusive, vamos colocar também na conta do nosso querido Cloud Hertz. O Cláudio Hertz, que também tá junto na produção, porque 2 estúdios aqui não dá 1 nessa bosta. É, que também fez Sasayuki. Puta que pariu, cara. É, temos um caso de pássaro aqui. E na verdade eu tô pensando aqui, eu geralmente dou 0 pra quando tem esse tipo de produção e uma aberração em temática, né? Ou uma questão moral. Ah, eu acho que dá pra dar 1, tá tudo bem, então tá meu 1, tá tudo certo.